Dos 2,9% do nosso PIB do ano passado, 2,4% foram puxados pelos serviços. Já a agropecuária, que costuma ter um destaque positivo, em 2022 recuou 1,7%. Juliana, o que houve com o setor do agro? O que acontece é que o agro sofreu muitos efeitos do clima, de inúmeros problemas que aconteceram ao longo do ano passado. Então, a gente teve em alguns lugares chuva demais, em outros lugares chuva de menos. A gente não pode esquecer que a guerra da Rússia com a Ucrânia acabou gerando um problema muito sério de aumento de custos para o agro, porque naturalmente a gente tem uma agricultura que depende muito de fertilizantes, depende muito de produtos que são importados. Então, esse conflito fez com que diminuísse a incidência, a existência, inclusive, de muitos defensivos agrícolas. Isso causou um grande problema para o agro, porque o custo de produção aumentou, naturalmente as pessoas acabam consumindo menos, o Brasil começa a vender menos para fora, perde um pouco de competitividade, de potencial produtivo. E, além disso, todos os problemas climáticos que aconteceram. Muita chuva em alguns lugares, pouca chuva em outros lugares. Isso fez com que a agricultura, especialmente dos pequenos produtores, né, as economias ali que são muito ligadas à produção familiar, sofreram demais porque já não tinha dinheiro, já vinha de uma época de recessão, depois pandemia, que acabou gerando uma diminuição muito abrupta de caixa, de capital de giro. Então, ninguém tinha dinheiro para renovar a produção, para investir na produção. E aí vem mais um problema climático, mais uma guerra lá fora, que começa a jogar a produtividade do agro para baixo. Junta-se a isso o fato de que as pessoas não estavam realmente apostando muito na economia brasileira durante o último ano. Naturalmente, isso gera aí um grande problema para a agricultura, que teve uma produção bem reduzida. Vamos olhar, inclusive, um histórico de anos anteriores para analisar essa evolução do PIB. Vamos lá, se a gente olhar então esse gráfico, o que a gente percebe nesse gráfico é que em alguns anos a gente teve um crescimento elevado, a gente só não pode se iludir muito porque ali naquele ponto de 2010 a gente está falando de 7,5%, mas a gente vem de uma crise anterior, ali 2008, aqui chegou 2009, em 2009 a gente teve uma economia que caiu, então em 2010 a gente acabou retomando o crescimento que a gente não tinha tido no ano de 2009. Mas se a gente for olhar, na grande maioria do tempo, o Brasil tem um crescimento baixo. Então, a gente tem um crescimento em alguns momentos um pouquinho maior, mas na média é um crescimento que girou aí nos últimos anos realmente em torno de 0,5%, a média 0,5%. De vez em quando está para cima, mas aí quando caiu, caiu bastante. Então, é uma evolução, é um quadro que mostra, e a gente não pode se iludir com esse 5% aqui de 2021, que vem ali de uma recuperação da pandemia, mas a gente tem um quadro que sinaliza uma economia que não consegue gerar capacidade produtiva de uma forma sólida. Isso mesmo, sustentável. Então, a gente não gera produtividade, que é a palavra que todo economista gosta de falar, que é essa capacidade de crescer e produzir ao longo do tempo, porque não tem como gerar uma produtividade numa economia como essa, que alterna muito perfis de crescimento com decrescimento, né, de recessão. Juliana, e aí um empresário ou um investidor externo que olha esse desenho de PIB, ele não vai ter confiança de investir, é isso? Esse é o ponto, Maria. Esse perfil não faz com que as pessoas acreditem que o Brasil tem um potencial de crescimento ao longo do tempo. Ninguém coloca o dinheiro aqui, esse quadro se perpetua e o Brasil continua no que a gente chama de voo de galinha. Cresce um pouquinho, depois cai, cresce um pouquinho, depois cai, mas não consegue decolar. Juliana, a gente também viu na reportagem a importância do engajamento da população em qualquer mudança na economia. Nesse momento, a gente está precisando que a população acredite no quê? A gente precisa que a população acredite que as políticas econômicas vão dar efeito. Hoje a gente tem uma sociedade que carece, de um lado, de algumas políticas realmente sociais, e a gente já vê uma mobilização nessa frente, mas
por outro lado, a gente precisa ter políticas que saiam do curto prazo, que atinjam essa trajetória sustentável que a gente quer chegar, esse Brasil de 2030, de 2040, um Brasil que a gente quer próspero. Então, para isso, a gente tem que pensar políticas que também cheguem no longo prazo. Qualificação, educação, de qualidade, inclusive. Então, para que essa população entenda que ela rompeu uma barreira e que ela conseguiu realmente confiar no governo e confiar nas políticas públicas, ela tem que ver esses efeitos e conseguir enxergar esse horizonte mais longo. É um caminho difícil, mas é um caminho necessário.